Hediondos acima de qualquer suspeita. Em 2017, o Balanço Geral mostrou vários casos que pareciam quase impossíveis de serem esclarecidos, serem solucionados. Algumas histórias foram muito cruéis, mortes a sangue frio, casamentos arruinados que terminaram em morte. Um homem que denunciava crimes em postos de gasolina e foi executado quando chegava em casa no bairro Capão da Embuia. Apesar de contarmos tantos crimes bárbaros, um dado se destaca entre tantos. O número de homicídios diz que diminuiu em 20% em 2017. Papel aceita tudo. Eu não acredito nessa diminuição. Além disso, a atuação da polícia foi intensa para solucionar e prender muitos desses criminosos. Você vai conferir agora um balanço dos principais crimes que aconteceram na temporada 2017, aqui em Curitiba. Veja aí. Crimes bárbaros, chocantes. 371 vítimas fatais. Dos homicídios registrados em 2017, muitos contaram com a frieza e crueldade dos assassinos. Nas investigações de muitos desses casos, a descoberta da polícia: o inimigo morava debaixo do mesmo teto. 23 de julho, Franciele Carolina Moscaleski acabou presa depois de confessar ter matado o marido, Cássio Ormonde de Araújo, tenente da Polícia Militar. Ela era egressa das fileiras do curso de oficial da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros. Então ela era exímio e tinha habilidade no manuseio de armamento. Então, esse fato nos sugeriu que ela tivesse envolvimento e ela acabou confessando. Na época, ainda bastante abalada, a suspeita falou com exclusividade à nossa equipe. Ele estava me destruindo aos poucos. Eu estava tentando sempre agradar ele, sempre fazendo tudo o que ele queria. Eu cortei os laços com minha família toda, sabe? Com minhas amigas, eu não tinha vínculo com mais ninguém, eu não trabalhava, eu vivia em função dele. E por que isso? Era um pedido dele? Era um pedido dele, eu vivia pra ele, então eu queria agradar ele. As outras mulheres que sofrem o que eu sofri, denunciem, não fiquem com medo que nem eu tinha, porque eu tinha medo por ele ser policial. Eu tinha medo de ele sair de casa e ele tentar me matar. Atualmente, Franciele aguarda em liberdade a decisão da justiça. Há exatamente um ano, outro crime chocante. Um tronco humano é encontrado em chamas em um bairro de Pinhais. Não vi nada, só vi o troço estava feio mesmo, estava esquisito. Sim. Um carvão só. Já estava o osso da canela aparecendo, que não tinha pé, não tinha braço, não tinha cabeça, não tinha nada. Era só o corpo queimando. O corpo carbonizado era de Claudete Sampietri, que estava desaparecida. O marido, Mauro Sampietri, foi tido como principal suspeito. Ele acabou sendo preso, mas foi solto logo depois de uma decisão da justiça. No entanto, esta semana, ele voltou a ser preso e encaminhado à delegacia de homicídios. Pelo menos 100 homicídios a menos de um ano para o outro. O número representa a menor média histórica de homicídios registrados nos últimos 10 anos pela DHPP. A polícia, claro, comemora a redução no número de casos de vítimas fatais. Por outro lado, também se queixa de um antigo problema: a fragilidade da nossa lei. Os policiais passam noites em claro em busca de pistas sobre os assassinos. E quando consegue prendê-los, nem sempre consegue mantê-los aqui, já que as leis são frágeis e a justiça tem que segui-las. E não raras vezes a justiça, cumprindo a lei, acaba concedendo liberdade provisória aos detidos ou então uma medida cautelar diferente da prisão. Isso é um banho de água fria para o policial e isso traz uma dificuldade de se administrar a questão junto ao familiar da pessoa que foi morta. A gente trata com seres humanos, né? Nós tratamos com sentimentos pessoais. Então, como é que a polícia vai explicar que o marginal que matou o familiar dela
em menos de, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é solto. Foram 371 homicídios ano passado, contra 469 em 2016. Desses, 119 prisões foram efetuadas pela polícia. Segundo o delegado titular da DHPP, pelo menos 3 fatores contribuíram para a redução de mais de 20% no número de homicídios. O primeiro fator seria o aumento da prisão de homicidas. O segundo, o aumento das operações e a maior integração da rede de segurança pública. Um terceiro motivo seria a reativação do Disque Denúncias. Ainda de acordo com a polícia, entre um ano e outro, houve pelo menos 45% a mais no índice de elucidação desse tipo de delito. Casos que repercutiram, assustaram, chocaram a população. Suspeitos que contavam com a impunidade, mas que não escaparam das lentes de câmeras espalhadas em pontos estratégicos da capital. Como do jovem que matou a facadas um rapaz que supostamente teria furado a catraca em um ônibus do transporte coletivo. E como esquecer dessas imagens? Nelas aparecem um fiscal que apurava fraudes em postos de combustíveis de Curitiba, sendo assassinado quando chegava em casa depois de uma emboscada. O mandante do crime, Onildo Chaves de Córdoba II, dono de 4 dos 9 postos de combustíveis interditados pela Justiça, depois que o fiscal Fabrício Machado da Silva descobriu irregularidades nestes estabelecimentos. A maioria ainda não passou pelo banco dos réus. Segundo o delegado Fábio Amaro, neste ano de 2018, que está apenas começando, apesar de não ter como evitar este tipo de crime, a ordem e perspectiva da polícia é continuar agindo contra a impunidade. Gostaríamos que ninguém fosse vítima de homicídio na capital do estado do Paraná. Infelizmente, nós não conseguimos trazer essa promessa para o cidadão e que ela seja efetiva. Entretanto, o nosso desejo, o nosso afinco é, com as investigações, trazer um resultado à sociedade, à família enlutada, porque independentemente da vida, seja ela a pessoa moradora no bairro mais afastado da periferia, do Caximba, do Tatuquara, do Sítio Cercado, enfim, do Alto Boqueirão, ou seja ela moradora do Batel, do Água Verde, da Vila Isabel, ela tem a mesma importância para a gente da polícia.